Fernando Fernandes, muito obrigado por estar aqui conosco, atender o nosso convite. Sempre um prazer muito grande falar com você. Como é que está você, Joaquim? Tudo certo. Estamos aqui na luta, sempre buscando respostas, né? Assim como você, também buscando respostas e promovendo justiça. Então, eu aproveito para perguntar, iniciar esse nosso bate-papo, com a pergunta: como é que você está vendo o caso Delgatti, depois dessas novidades, essas que surgiram? Tem a questão do advogado dele, dizendo que a Carla pagou por tratamento médico, que mostra um vínculo maior entre eles, né? E também a acusação agora, ou a denúncia, a representação do Jair Bolsonaro contra o Delgatti por injúria, o que ele chama de injúria. Como é que você está vendo a situação dele e o que ele falou, essas acusações todas, qual a situação jurídica dele hoje? Primeiro, Joaquim, me parece que o Delgatti dá mais do que um filme, uma novela, uma série, né? Porque nós tivemos ele como não conscientemente, mas um Assange da Vaza Jato. Eu vivo dizendo, quando fala dele, eu dizendo uma frase do Augusto Thompson, que foi um advogado carioca famoso. Ele dizia: você sabe qual é a diferença do criminoso político para o criminoso não político? É que o criminoso não político não sabe que seu crime é político. Então, quando o Delgatti começou essa busca por conseguir baixar as nuvens de autoridades brasileiras, ele não tinha uma consciência de que ele iria acabar revelando um grande segredo da promiscuidade das relações entre os procuradores da República de Curitiba e o juiz suspeito, declarado assim pelo Supremo Tribunal Federal, tempos depois, Sérgio Moro. E não tinha noção de que isso, na verdade, ia acelerar a história do país, porque você imagina se não fosse, se essas informações não tivessem sido obtidas, não tivessem sido entregues, nós demoraríamos anos para virar essa parte da história e certamente o Lula estaria preso, ainda condenado. Quer dizer, isso mudou a história do país. Só que ele achou, de alguma maneira, e isso, o advogado dele chegou a se manifestar sobre isso, que ele merecia alguma recompensa financeira por ter feito isso. Só que o seguinte, só que ninguém poderia, ainda mais ligado ao PT, ao Lula, né, a nós, dar um prêmio financeiro a ele, porque, caso contrário, alguém acabaria envolvido de alguma maneira como mandante de fatos que nunca houve. Muito bem. Eu falo isso porque, antes do comentário sobre isso, é importante nós falarmos sobre uma notícia que teve algumas semanas atrás, e eu fiz uma matéria sobre isso, um artigo, sobre a condenação de 20 anos dele. Isso eu acho que é um introito para a gente falar da situação dele de hoje, da questão dele com a Zambelli, porque, veja, o juiz que o condenou a 20 anos foi o mesmo juiz que, em algum momento, durante a Lava Jato, suspendeu as atividades do Instituto Lula. Sim. Ou seja, não é qualquer fato, nós não estamos falando de qualquer fato. Na verdade, as denúncias que o Delgatti fez na CPI, graves denúncias, e que vai chegar agora a essa sua pergunta, não pergunte a um advogado para responder objetivamente nada, não vai dar certo.
Eu espero que no final eu fale alguma coisa, porque pode ser uma enorme enrolação. Né? Só para lembrar, o mesmo advogado também determinou a apreensão do passaporte do Lula depois da decisão da RF4. O Lula tinha uma viagem já marcada para a África para participar. Mesmo juiz. Outra forma, é o mesmo juiz. Tá? Mesmo juiz. Também teve a apreensão do passaporte, só que não prosperou. Isso foi derrubado depois. Mas são pelo menos duas decisões que são assim, indicam uma posição política dele. Né? Então, e aí se fala o seguinte: a decisão dele em relação ao Delgatti, primeiro eu vou falar dela, mas foi coincidência sair essa sentença exatamente agora? Não foi coincidência. Minimamente. Estava parado lá o processo de 2019. Não existem coincidências. 4 anos. Não existem coincidências. Né? Isto foi um ato digno ou indigno das formas de agir da Lava Jato de Curitiba. Veja, é quase igual às decisões recentes que tiveram lá em relação ao Tacla Duran, de repente, decisões do Tacla Duran, mandando prendê-lo. Ou seja, é um viés de se continuar se utilizando do cargo público, que deveria ser algo que não tivesse nenhuma relação política. Não estou dizendo que o juiz seja totalmente, como ser humano, imparcial, mas o fato que o levou a dar essa sentença foi um momento político. E a sentença, quando saiu essa sentença, eu parei para lê-la e fiz um artigo, porque a sentença não tem nem pé nem cabeça, nem tinha quando ele foi preso. Lembrar que quando o Delgatti foi preso quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça. Isso. E o Sérgio Moro, ele atuou para que essa operação fosse realizada e que o Delgatti fosse preso. Como o Sérgio Moro, a petulância é uma coisa maravilhosa, né? Porque ele acabou realizando uma operação que trouxe as gravações não, os diálogos da Vaza Jato, que antes eram, vamos dizer, provas ilícitas, mas que estavam sendo publicados na imprensa porque foram entregues aos jornalistas, ele a judicializou a prova. Ele trouxe a prova ao judiciário como prova apreendida. E eu cheguei a escrever que essa prova era, portanto, prova lícita. Lícita por quê? Porque tinha sido apreendido com uma ordem judicial lícita e o conteúdo dela decorria de diálogos realizados nos telefones funcionais de atos processuais que, pela Constituição, são públicos. Então, e veja, e esses diálogos foram essenciais na concessão do habeas corpus que declarou o Moro parcial. E se não fosse a possibilidade da concessão desse habeas corpus, o ministro o relator do caso, o Fachin, não teria anulado os processos com o fim de não deixar o habeas corpus ser julgado. Olha a complexidade que Delgatti gerou na República Brasileira. Agora volta ele à cena porque ele acabou se aproximando, ou, na verdade, se aproximaram dele, os bolsonaristas,
a Zambelli se aproximou dele com o objetivo de cometer crimes. E aí o seguinte, ele revela, olha, e aí eu queria fazer um diferencial muito claro aqui dos tipos da injusta sentença em relação a ele de fatos ocorridos antes de 2019 e dos crimes que agora ele confessa. Perfeito. Eu posso só te dar, então, fazer uma pergunta, eu sei que você vai entrar e é importante dessa condenação. A primeira é a seguinte: eu conversei com as outras pessoas envolvidas nesse caso para fazer aquele documentário, O Hacker que Mudou a História do Brasil. E eu vi que, na questão do acesso às mensagens das nuvens, que era do Deltan Dallagnol, não houve participação de nenhum outro membro ali. Não houve participação. Só que foi forçada a conexão para que eles fossem todos presos. E ali foram, então, investigados e depois denunciados e indiciados por organização criminosa. E a pena, isso eu ouvi você dizer, a pena, na época, do invasão de dispositivo de celular, né, dispositivo de informática, seria de 2 anos no máximo. Ele não poderia ser denunciado por organização criminosa, nem poderia ser preso preventivamente. Mas isso ocorreu, ele ficou quase 1 ano preso, daquela primeira prisão dele. Então, eu pergunto para você se não houve, na ocasião, uma politização da investigação, do inquérito, ou por pressão mesmo do próprio Moro, para que se tentasse criar uma situação de que era uma organização criminosa, algo, olha, grandioso, e não fruto de um hacker, que já vinha invadindo outros dispositivos, sabia como fazer, invadiu do Deltan e conseguiu todas aquelas provas. Olha, nós precisamos fazer um relato aqui, aqueles que nos escutam, porque o Domênico De Masi, que escreveu lá atrás, conhecido sobre a questão do ócio criativo, escreveu um livro recente sobre o trabalho, a relação de trabalho na época pós-industrial. E eu estou terminando o livro. E ele chega a uma hora que diz o seguinte, o livro é muito importante, ele diz o seguinte, que o problema daqueles que trabalham com a criatividade é que não param de trabalhar. Não é um problema, mas é um fato. E eu digo a vocês, todos que estão nos escutando, que esses dias eu estava trocando mensagem às 4 horas da manhã com o Joaquim. É um negócio assim de louco, né? Porque... E Joaquim, depois... É porque eu mandei um texto sobre essa questão do Delgatti que eu escrevi em 2019, quando saiu a sentença. E às 4 horas da manhã, o Joaquim me respondeu, eu estava trabalhando, pesquisando sobre esse matéria. E aí, Joaquim, eu, de repente, às 4 horas da manhã, achei que eu tinha cometido um erro. Porque você me falou sobre essa questão. Eu li o seu artigo e vi que o tipo penal, à época, o tipo penal tinha pena mais de 2 anos. Aí eu fui olhar a lei e vi assim, não, peraí, a pena não é 2 anos. E eu, por meia hora, eu achei que eu tinha cometido um erro. Falei, não é possível que eu cometi um erro desse. E, na verdade, eu estava certo, porque é o seguinte, a lei mudou depois, na época do Sérgio Moro. Aumentaram a pena. Aumentaram a pena posteriormente. Mas, à época, veja, eles prenderam o Delgatti justamente. O crime, e aí é importante para fazer essa diferenciação, que você falou, ele foi praticamente um lobo solitário nisso. E o artigo, se eu não me engano, 154A do Código Penal, tinha pena máxima de 2 anos. Portanto, o tipo penal que ele tinha cometido era um tipo penal do juizado especial. Lei 9.099. Não dá cadeia, não dá cana de nada. O que eles fizeram, à época,
para prender o Delgatti. Eles pegaram esse tipo, no 54A, juntaram com um outro tipo penal relacionado também à invasão, cuja pena máxima é 4 anos. Aí vem o detalhe fundamental, que é o tipo, aqui lembrando de cabeça, que é o tipo da lei de interceptação telefônica. Olha só, o que é o detalhe? Ele não fez interceptação telefônica. Não fez. Porque ele colheu o material da nuvem. A interceptação ela ocorre quando você colhe o material, vamos dizer assim, ao vivo, quando ele é transferido do A para o B, ou seja, duas pessoas falando ou mandando mensagem e você colhe ela no meio, ao vivo, no momento, para dizer ao vivo para as pessoas entenderem, ao vivo, né? No momento da sua realização. Então, eles colocaram esse tipo para tentar agravar 4 anos. Mas aí tem um detalhe importante, eles acusaram ele de organização criminosa, juntaram outras pessoas. Mas veja, se você for ao tipo de organização criminosa, que está escrito na lei, diz o seguinte, mais de 4 pessoas, eu faço até assim para as pessoas, não é a cruz, não, é para gravarem mais de 4 pessoas que se reúnem para cometer crimes cuja pena máxima é maior do que 4 anos. Então, veja, mesmo colocando esse tipo de interceptação telefônica, a pena máxima desse tipo é 4 anos. Não é mais de 4 anos. Não é 4 anos e um dia. Portanto, não cabe organização criminosa, porque se eles se reunissem para fazer interceptações telefônicas, o tipo penal que eles escolheram mais grave, que não é o que aconteceu, não tem pena maior que 4 anos. Então, o juiz agora ele faz o seguinte, ele condena o Delgatti pelo 154A, e outra coisa, nem o 154A é possível. Veja, a lei tem um erro. A culpa não é minha, a culpa não é do Joaquim, a culpa não interessa. No direito penal, o tipo penal é ou você fez exatamente o que está na lei ou não é crime. Ah, mas não é, mas o cara fez, é ilegal. Bom, faça uma outra lei, porque não dá para punir. Porque é o seguinte, porque ele não invadiu nenhum dispositivo de computador. Ele baixou a nuvem. Não está na lei. Exato. Então, ele não cometeu o crime de menor potencial ofensivo, ele não interceptou, ele não cometeu aquele crime, não podia organização criminosa e o juiz ainda condenou ele por lavagem de dinheiro. De fato, que não tem nada a ver com isso, dizendo, não, mas ele cometeu crimes bancários. Olha, não tem cabimento nenhum aquela sentença. A sentença não para de pé. E eu não estou dizendo isso porque eu acho. Eu estou dizendo isso com a legitimidade de quem é um estudioso que é mestre e doutor na questão de direito penal. Então, eu tenho legitimidade acadêmica para falar disso. A sentença está errada. Não para de pé. Mas o seguinte, maconha é diferente. Só acrescentando, só para dar mais uma informação. Um que foi condenado com ele há mais de 10 anos é o Danilo. Os dois jogavam em Lan House com 10 anos de idade. Eu fui até Lan House onde eles jogavam, desde a Araraquara, é o Danilo. O Danilo, também um menino pobre, se formou advogado, tem OAB agora, saiu da cadeia, ficou quase um ano, também saiu da cadeia e terminou o direito. O Delgatti fez até o 3º ano, não terminou ainda. Ele terminou. E aí, o Danilo disse que a lavagem de dinheiro que ele foi enquadrado é porque são amigos desde 10 anos. O Delgatti emprestou um dinheiro para ele, coisa de R$200, e ele usou a única conta que ele tinha disponível, que era uma conta da Caixa Econômica Federal da mãe dele. E aí disse que estava usando uma outra pessoa, etc. E isto foi suficiente para indiciá-lo. No caso, ele estava indiciado na época, quando eu conversei com ele, e agora foi condenado.
indiciado por lavagem de dinheiro. Usou a conta da mãe para depósito de cerca de R$ 200. Isso ele me falou em entrevista gravada. Agora, veja a diferença do que ele está dizendo agora. Vamos colocar. Porque de cabeça eu não sei o artigo, porque meu pai dizia que quem sabe artigo de cabeça é preso. Né? Chega na delegacia, o cara sabe de tudo. Mas é o seguinte, há um tipo penal específico, grave, que é um tipo penal próprio. O que é quando o advogado, o jurista, diz que isto é um crime próprio? O que quer dizer isto? Crime próprio são aqueles crimes que só podem ser cometidos por determinada pessoa, determinada característica. Então, por exemplo, existem crimes que só podem ser cometidos por funcionário público, peculato. Né? Exemplo, peculato. O que é o que o Bolsonaro vai ser acusado? De peculato, porque recebeu o relógio quando ele era funcionário público, como funcionário público, presidente da República, servidor público. Ele recebeu o relógio que era patrimônio da União e ele vendeu o relógio. Isso é um crime próprio. O que o Delgatti disse na CPI? Olha, eu invadi o sistema do CNJ e alterei o sistema do CNJ. Não é isso? Coloquei lá mandado de prisão que não existia, do Alexandre de Moraes, que é inclusive um crime burro, né? Eu tirei alguns mandados de prisões que existia, eu alterei o sistema do CNJ. Muito bem. Mas o Delgatti era funcionário público? Não. Mas tem um negócio, ele fez isso a pedido, pago, por uma funcionária pública. Qual funcionária pública? A servidora, deputada federal, Zambelli. Cujo, então, o crime que ele cometeu à época, lá em 2019, era um crime pequeno, menor potencial ofensivo, porque ele era um lobo solitário, indivíduo qualquer. Mas, quando ele ingressa no sistema público e altera um banco de dados do Estado, o fazendo como longa-manos da deputada federal, o crime é gravíssimo e a pena vai a quase 12 anos. Certo? O tipo penal aqui de cabeça na entrevista, eu não me lembro, mas crime próprio. Tá? E por isso, só para as pessoas entenderem, por que a questão da vacina do CID, que foi falsificada, do CID do Bolsonaro, foi tão grave? Por que isso gerou cadeia? Exatamente porque ele é funcionário público e pagou um sujeito para ingressar no sistema do SUS e alterar. Nós não estamos falando de um indivíduo qualquer que pega e redige um certificado que ele tomou vacina, certo? E simplesmente apresenta na entrada de um bar. Não é isso. Nós estamos falando de funcionários públicos que ingressaram no sistema do SUS e alteraram o sistema. Este crime é gravíssimo. Então, veja, o depoimento dele na CPI tornou a Zambelli numa situação terrível, e ao ele dizer agora que o Bolsonaro teria dito a ele que estava interceptando o telefone do Alexandre de Moraes, você me perguntou, olha, o que acontece aí? Porque as pessoas não sabem, mas talvez saibam, está aí na imprensa geral, de que os advogados do Bolsonaro ingressaram com... Joaquim, você falou injúria, mas, na verdade, eles entraram com uma queixa-crime de calúnia. Calúnia, tá.
É o fato. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Injúria, calúnia e difamação. Injúria é você ofender o decoro do outro, ofender o sujeito com uma afirmação qualquer, um xingamento, que não vou fazer um xingamento aqui, mas é um xingamento, é uma injúria. Difamação é quando você, além de você xingar, você inventa um fato que é injurioso. E calúnia é quando você diz algo em relação ao outro, que é mentira, mas que este fato que você relata constitui crime. Então, o que o Bolsonaro falou 10 dias depois do depoimento dele, os advogados? Não, ele disse que eu estava cometendo um crime, que era interceptar o telefone do Alexandre de Moraes. Então, eu não fiz isso, entro com uma queixa-crime contra o sujeito. Bom, primeiro, queixa-crime por calúnia possibilita a exceção da verdade. Diferente da injúria, por exemplo, se um sujeito xinga o outro e você ingressa com uma queixa-crime por injúria, você não pode dizer, é verdade o que eu quis dizer no meu xingamento. Não existe. A injúria, ela é um exemplo para as pessoas entenderem. Se você chamar um gay de viado, isso é injúria. Não interessa se o sujeito é gay ou não é gay. Você não pode entrar dizendo assim, não, mas eu quero dizer que ele é gay, eu chamei de viado porque ele é viado. Não, você vai ser condenado do mesmo jeito. Agora, quando você diz que o sujeito cometeu um crime e o sujeito entra com uma queixa-crime contra você, você pode dizer, não, mas eu vou provar que ele cometeu o crime. Isso aí é um problema para o Bolsonaro. Segundo, o que acontece? Agora eu vou dar uma opinião aqui em relação ao momento que o Delgatti disse. O Delgatti disse que o Bolsonaro teria cometido este crime em um depoimento a autoridades, ou seja, na CPI. Ele não falou na imprensa, ele não estava na rua, ele não falou com terceiros. Ele fez esse depoimento aos órgãos públicos. Portanto, na minha visão, não cabe a queixa-crime. Porque a queixa-crime de calúnia, ela existe quando há a queixa-crime é quando uma pessoa comete um crime de iniciativa privada, ou seja, só o Estado não tem interesse nisso. Você foi ofendido, pode ingressar com uma ação penal privada. No entanto, ele não cometeu esse crime em ambiente privado. Ele cometeu... Eu acho que o Delgatti cometeu crime nenhum, mas estou falando da suposição. Ele teria dito isso em um depoimento na CPI. Portanto, se ele tivesse cometido um crime, ele teria cometido outro crime, que seria de denunciação caluniosa, que é um crime de iniciativa pública mais grave, que é atribuir um crime a alguém, dando início a uma investigação contra alguém que se sabe inocente. Portanto, não dá para conviver os dois, o crime de iniciativa pública e o crime de iniciativa privada. De forma que, quando você presta um depoimento perante uma autoridade e relata a existência de um crime, você não está cometendo nenhum crime de iniciativa privada. Essa queixa-crime ela é absolutamente imprópria. E, na verdade, visa exclusivamente tentar coagir e constranger o depoente, que é o Delgatti. Entendi. Na minha visão, o que acontece? Eu digo assim, eu acho que o raciocínio daqueles que estão ligados muito ao bolsonarismo, na área jurídica, é o que o nosso querido Lênio Streck chama de terraplanismo jurídico.
porque tudo parece muito simples. Exemplo, o sujeito pega o relógio, que é de União, vende, leva para fora do país, evasão de divisa. Levou um bem sem declarar para o exterior, de alto valor, evasão de divisa. Vende ele no exterior, peculato. Aí um sujeito tem uma brilhante ideia. Vamos comprar o relógio de volta. É o advogado. Tudo é simples, né? Aí eles se enrolam mais ainda, porque, primeiro, se o advogado tivesse embarcado para o exterior com uma procuração do Bolsonaro e tivesse comprado o relógio em nome do Bolsonaro, com recibo do Bolsonaro, declarado na Receita Federal que estava entrando com bem aqui e devolvido, e dito, olha, ele vendeu, achou que era dele, cometeu um erro, se arrependeu, está aqui o relógio de volta. Era uma coisa. Mas não, ele embarcou para o exterior, comprou o relógio de $50 mil. Como é que o dinheiro foi parar lá? Outra evasão de divisa? Segundo, comprou o relógio em nome próprio. Então, não resolveu problema nenhum, porque ele comprou um relógio fruto de peculato, fruto de desvio. Voltou ao Brasil, ingressou com o relógio sem declarar. Então, quer dizer, eu sei, é uma falta de conhecimento jurídico que assusta. E outra coisa, a entrega do relógio de volta do bem da União, se tivesse com recibo em nome do Bolsonaro, não resolveria o problema, mas pode diminuir a pena. Diz lá no código, se o sujeito que pratica o peculato devolve os valores ao ente público, tem diminuição da pena. Mas peraí, para você devolver, você tem que, como o próprio servidor, chegar lá e dizer, ó, tá aqui, eu estou depositando aqui na União, me arrependo do que fiz, não resolve o problema, não extingue a punibilidade como no crime tributário. Diminui a pena, mas daí o sujeito tem que se arrepender e confessar o crime, né? Dizer, ó, realmente, eu pratiquei o peculato, eu não sabia, achei que era meu, mas não resolveria o problema. Então, mesma coisa aí, essa questão que nós estamos falando do Delgado. Eu acho que... Interessante, eu estava vendo aqui, é chamado de a figura do arrependimento posterior do peculato, arrependimento posterior implica a redução da pena de 1 a 2 terços, se reparado o dano até o recebimento da denúncia ou da queixa, que era o caso agora. Mas não foi, eles quiseram, na verdade, ludibriar a justiça. Né? Eles quiseram ocultar os fatos. Exato. E aí que está a questão, ocultar os fatos. Ou seja, eles não ressarciram a União, eles compraram o objeto do peculato e entregaram. Mas quem entregou não foi o servidor público. O Bolsonaro, quem entregou foi terceiro. Exato. Foi o ACF, no recibo em nome próprio. Ele não tem nenhuma... veja só, não resolveu o problema, não diminui a pena. Ao contrário, ele cometeu outros crimes para tentar resolver o problema do crime anterior. Então, quer dizer, é o que eu tenho dito, que é o que o Lênin Streck chama de terraplanismo jurídico. Muito bom, eu gostei, muito bom. Então, e você acha que pode prosperar a ideia de um indulto ou um projeto de anistia votado no Senado, isso para eliminar qualquer risco do Delgatti ser condenado? Embora ele já esteja cumprindo pena, né? Do Bolsonaro ser condenado, é isso que você está falando? Não, eu estou falando que eu estou tentando voltar para esse tema agora do Delgatti. Você acha que, já que o que ele quando ele colocou a denúncia toda, quando ele mostrou os fatos, que o Bolsonaro está envolvido na questão do tentativa de golpe de Estado, ataque ao Estado Democrático de Direito,
você acha que, em razão desses serviços prestados, ele mereceria um indulto ou uma anistia, um projeto de anistia, para que não continue preso? Vamos separar os fatos. Né? Primeiro, quanto aos fatos lá antes de 2019, eu acho que o que precisa acontecer é que as instâncias superiores precisam anular essa condenação. Não é questão de anistia. Ele está condenado por fatos atípicos. E mesmo que todos não fossem atípicos, que na minha opinião são, a pena máxima não poderia passar de 2 anos, ou seja, não gera cadeia. A condenação de 20 anos não tem que ser anistiada, a condenação de 20 anos tem que ser anulada, trancado o inquérito. Muito bem. Quanto às denúncias que ele está fazendo agora, veja, eu entendo o seguinte, ele está denunciando graves fatos, depois desses fatos comprovados, mesmo que não seja ele anistiado, vejo que é plenamente possível um juiz proferir uma sentença dando uma pena pequena em relação a ele, que não levaria ele para a cadeia, em relação aos funcionários públicos envolvidos diretamente, é uma pena grave. Não acho que seja o momento de nós estarmos... Primeiro, eu tenho que dar uma opinião jurídica, não o que eu acho. Eu acho que ele merecia anistia, merecia, mas não acho que o governo Lula vá, nesse momento, se imiscuir nesse problema. Eu acho que plenamente o judiciário tem condição de separar e resolver, separar o joio do trigo e resolver quem deve ser punido de forma grave. E ele, tendo em vista que não é funcionário público, tendo em vista que confessou os delitos, que é diminuição de pena, ou seja, uma série de circunstâncias, pode ele vir a ter uma pena pequena e não... Agora, bom, e se ele fizer delação premiada? Aí uma outra questão. Eu não sou especialista em delação premiada, aliás, sou absolutamente contrário a ela. Né? Então, aliás, eu não sei nem se pode se dizer que alguém é especialista em delação premiada. E, na verdade, aqueles que o fazem muitas vezes não são advogados sequer. Né? Mas que esse homem, querendo ou não, mesmo que ele seja assim um sujeito simples, porque a gente chama ele de hacker, mas você veja que o conhecimento dele não é tão grande, né? Ele entrou na nuvem das pessoas de uma maneira muito simples. Exato. E você vê que ele estava falando que agora no CNJ o código de acesso era 1, 2, 3, 4, 5 e o nome da servidora. Ou seja, então nós não estamos falando de um cara fazendo aquele filme Missão Impossível com um contador para conseguir romper código. Realmente é impressionante como, às vezes, as estruturas são absolutamente falhas, né? E basta um sujeito ter um mínimo de força de vontade para conseguir ingressar nesses sistemas. Né? Perfeito. Às vezes, você, ao fazer essa colocação, até fazer o adendo que isso está no inquérito, o Delgatti, quando descobriu a fragilidade do Telegram, porque o Telegram informava um novo código se você entrasse na caixa postal. Então, ele fazia muita ligação para um número, e aí ele entrava, dizia que tinha esquecido a senha, então o Telegram entrava na caixa postal, porque estava ocupado, não conseguia falar, o Telegram deixava na caixa postal. Ele entrava na caixa postal, pegava o número e digitava. Caixa postal essa que ainda tinha a senha padrão. Exato, era isso mesmo. Você faz com o jogo da velha, tem um número que você liga lá, muito simples de entrar.
E ele está no inquérito, com o Deltan, ele encontrou tudo das nuvens, mas ele entrou em várias pessoas, inclusive pessoas, amigos de faculdade, amigas, tá? Tem acessos lá que ele fez, ele brincou de Deus mesmo, qualquer pessoa que ele entrava, ele queria saber daquela pessoa e ele dizia, eu quero saber quem de fato é aquela pessoa. Então tinha colegas de faculdade que ele entrou, isso, professores, então tem uma relação gigantesca. E quando ele entrou, ele viu uma palestra do Deltan, falou, eu quero ver quem é ele, porque ele costumava já desmascarar as pessoas. Uma coisa era a pessoa em público, outra coisa era entrar no aplicativo. Ele entrava no Telegram. Aí ele achava que ali ele conhecia de fato a pessoa. Quando ele entrou no Deltan, falou, meu Deus. O pouco conhecimento que ele tinha jurídico, terceiro ano, ele falou, nossa, o que eles estão falando aqui? E aí começou, daí a gente foi baixando, baixou tudo. E ali, então, enfim, tem tudo isso. A Operação Spoofing é o arquivo nas nuvens do Deltan Dallagnol. É dele. Tá? Então, quando você vê Moro, mensagem do Moro, é porque alguém recebeu a mensagem do Moro, Carlos Fernando, e compartilhou com os outros. Então, ali entra, mas é tudo no Deltan Dallagnol. Então, fica muito claro, até quando fala, mas de fato ele acessou muitos outros, mas neste caso específico, só o Deltan. Então, isso também deveria ser levado em consideração se você quiser atribuir algum crime, que na verdade só tem um que permitiu o uso a captação dessas informações. Só dando essa informação para você e colocando aqui, olha, uma pergunta do Antônio Vasques. Ele fala, o juiz condena o hacker e não condena Bozo e o Moro. Aí, ao colocar essa pergunta para você, que é o Antônio Vasques fazendo, eu agora quero me referir à denúncia do Tony Garcia, que foi para o gabinete do Toffoli. Ele prestou um depoimento sucinto, vai prestar um outro depoimento. E o importante é que ele tem esse relato. Efetivamente, ele trabalhava com agente da Polícia Federal ou agente da BIM, que ele não sabe muito bem ainda, porque ele trabalhava com os procuradores, trabalhou com a Polícia Federal, mas também tinha um outro, chamava com o nome Walter, mostrou o hotel onde ele ficava com essa pessoa, e lá essa pessoa tinha uma maleta, que era um guardião. E ele, todos os números, ele estava sendo um agente infiltrado do Moro, que ele diz que quando ele tinha algum número que podia despertar, ter ali algum interesse na investigação, o Walter fazia captação pela maleta. Então, o que eu quero dizer? Sem ordem judicial, e dizia para ele, olha, se precisar, depois a gente esquenta. Isto é, depois o Moro faria o mandado. Esquenta depois, mas primeiro ouvia. E ele até brinca. Eu me sentia muito importante. Porque ele foi colocando vários números ali. Bom, o que eu quero dizer? Que efetivamente este é o crime de interceptação. Porque se tem uma interceptação sem ordem judicial, tem crime sendo cometido. Se um juiz está sabendo disso, e segundo o Tony Garcia, participando para esquentar a posteriori, isto é, dar a decisão depois, dizer, olha, isso saiu, então eu estou aqui, quebro o sigilo, mas porque já descobriu alguma coisa. Ele até fala que o telefone podia grampear 3.000 ao mesmo tempo e entrava por palavras-chave. Então eles queriam saber sobre Operação Overpar, que era Copel, que é um crime que ele investigou, mesmo não tendo nenhuma relação com isso, porque o negócio dele era o consórcio Garibaldi, essa era a acusação contra ele. Mas o que eu quero dizer, isso é uma interceptação, né? Isso é uma interceptação ilegal, porque não tem mandado. Mas é o que ele, se não contou ainda, porque eu não tive acesso a esse depoimento sucinto dele, é o que ele pode relatar desde que inquirido, porque eu quero o que ele falou conosco nas 16 horas de entrevista que nós fizemos. Passa a palavra a você. Vamos falar do Tony Garcia, mas isso me lembra uma frase o seguinte, né? Você pode lembrar quem a falou, Joaquim. Diz o seguinte, todo poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, o Gilmar Mendes, quando proferiu os votos, no HC
que julgou o Moro parcial no processo do Lula, e depois, quando o Gilmar proferiu o voto neste agravo regimental que foi tratado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Fachin, que anulou todos os outros processos, e nesse julgamento no plenário, está tudo lá vendendo meu peixe, no livro Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, segunda edição atualizada, vendendo meu peixe. Mas quando o Gilmar falou disso, utilizou o seguinte termo: a Lava Jato virou a Stasi, virou uma Gestapo brasileira. E isso que você está relatando é exatamente isso, né? Essas relações promíscuas, típicas de uma sociedade nazista, na qual uma série de pessoas, como uns SS, né, o serviço de repressão nazista, se relacionavam com uma espécie de rato, que foi transformado, o Tony foi transformado numa espécie de cachorro. É verdade. Uma espécie de cachorro desses agentes públicos que só faltava usar coturno. É verdade. Ameaçando ele de todas as maneiras e fazendo com que ele exercesse esse papel de... Não é um agente duplo, porque ele não era agente de nada. Ele, na verdade, era um indivíduo que estava prestando esse tipo de serviço aos agentes da Gestapo. Inclusive, assim, estando em suruba com desembargadores, a tal da festa da cueca, exatamente, gravando isso, essas relações promíscuas do ponto de vista do poder, do dinheiro, e que, óbvio, permeiam a sexualidade. Né? Esse inquérito, que está em segredo de justiça, hoje, vamos dizer, presidido pelo Toffoli, do qual o Tony Garcia prestou esse depoimento, que nós não conhecemos, mas podemos supor, pelo que ele falou publicamente e nessas entrevistas, que tenha levado relatos gravíssimos dessas relações, que a Vaza Jato revela parte e que agora chega esses pontos terríveis desse sujeito que hoje confessa, né, ter ajudado a interceptar pessoas ilegalmente, ter gravado pessoas. E o seguinte, ir atrás de tudo isso, o Sérgio Moro, Delanhol e etc., utilizando isso para investigar ilicitamente ministros do Supremo, do STJ, causar denúncias ilegais. Quer dizer, um troço que demonstra a necessidade que nós temos em prestar atenção na questão da redemocratização e da necessidade que nós temos de redemocratizar o Judiciário, o Ministério Público, as Forças Armadas, que são instituições, e, na verdade, um deles, um poder, que é o Poder Judiciário, a qual foram deixados de lado na redemocratização. Nós precisamos cuidar muito disso. E, olha, nós vemos aí uma série de críticas a votos do Zanin. Isso, eu queria ouvir de vocês. A única coisa que eu quero dizer sobre isso no momento é o PT, o Lula, a esquerda brasileira precisa ter um projeto sobre o direito, sobre a Suprema Corte,
a falta de projeto e de compreensão de que esta área do poder ela é extraordinária, fez com que o Lula fosse parar na cadeia injustamente, em que pese ter nomeado 11 ministros da Suprema Corte. Exato. Portanto, a questão não são só os votos do Zanin no momento. A questão é qual é o projeto, qual é a compreensão que a esquerda brasileira, que o Lula, que o PT, que todos nós devemos ter em relação ao que deve ser o Supremo, ao que deve ser a aplicação da lei. Nós temos intelectuais como Lênin Streck, que o seguinte, que faz uma catilinália todo santo dia sobre para onde deve ir o direito. Quais são os limites de decisão de um juiz? Que o juiz não pode simplesmente decidir de acordo com a sua cabeça, que é preciso mudar essa cultura de liberdade do juiz decidir, que existe algo que é científico. Veja, nós conseguimos compreender que não é possível se falar contra a vacina. Por quê? Porque existe por trás dessa questão, e faltam 8 minutos para terminar o nosso programa, atenção, que existe por trás da vacina algo chamado ciência. E, portanto, quando o sujeito diz, como disse o Bolsonaro, contra a vacina, está se falando contra a ciência. Só que direito também tem ciência. Quem estuda direito profundamente sabe que tem dogmática jurídica. Quando você vai estudar direito penal, eu tive esses dias no IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o Congresso, abriu, coisa linda, interessantíssima, com o Juarez Tavares falando sobre direito penal e sobre o momento atual. Quem é Juarez Tavares? Juarez Tavares é pós-doutor em direito penal na Alemanha. Pós-doutor em direito penal na Alemanha. Queria dizer o seguinte, um outro sujeito interessantíssimo, Juarez Cirino dos Santos, que foi um dos advogados do Lula. Sim. Pós-doutor em direito penal na Alemanha. Quando a gente fala de Lênin Streck, ou seja, a questão é o seguinte, nós precisamos entender que existem pessoas que estudam o direito como ciência. E essas pessoas precisam ser escutadas. E o seguinte, e nós não podemos ter um sistema de que nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí é onde está o erro, possa dizer como eles acham que deve ser a Constituição, ou como eles acham que deve ser o direito penal, ou como eles acham que deve ser... Porque é o seguinte, porque eles não estão lá para dizer o que eles acham. Eles estão lá para aplicar a Constituição e a lei. E, neste momento, nós estamos extrapolando isso, porque nós criamos uma cultura de que a pessoa vai ao judiciário para o juiz dizer o que ele acha das coisas. O juiz não tem que achar nada das coisas. O juiz tem que aplicar a dogmática científica. Exemplo, essa sentença do Delgatti. Eu não disse a vocês o que eu acho da sentença do Delgatti. Eu posso dizer o que eu acho ela inconcebível. Mas eu posso dizer o que dentro do direito penal, da dogmática, ela está errada. Então, aí é que está a questão. Nós precisamos ter um projeto de Suprema Corte e um projeto do nosso judiciário, uma redemocratização do Poder Judiciário. E nós precisamos conseguir constituir juízes que tenham a amplitude da noção do cargo que vão exercer. E para a Suprema Corte, nós temos que ter um projeto de colocar na Suprema Corte cientistas. Claro. Do direito. Do direito, da área do direito. Muito bom. Gostei muito de sua posição, viu? Deixa eu perguntar uma coisa. Aproveitando, só para a gente encerrar, a Lucila Matos pergunta como está sendo a posição do CNJ? E a Maria de Lourdes Oliari diz aqui, olha, nós precisamos de uns 100 homens como Lula para resolver tudo isso aí. De fato,
precisamos de pessoas de Estado hoje em dia, em várias posições. Eu acho excelente essa. Vou falar do CNJ, mas eu acho excelente essa afirmação. Nós precisamos de 100 homens como Lula. Por quê? Porque exatamente isso é para entender que nós não só não temos 100 homens como Lula, mas nós temos que conseguir não depender do Lula. Porque nós temos que conseguir fazer um Estado que funcione além do Lula. Claro. Entendeu? Nós vamos precisar substituir o Lula. Claro. Primeiro, ele não é eterno. Segundo, ele não pode se reeleger indefinidamente. Terceiro, ele tem idade e ele também merece curtir a vida. Afinal de contas, não podemos colocar nas costas dele o futuro do país. Ele tem direito de namorar a Jânsela na Bahia. Ele exerceu um enorme papel já na história brasileira. Então, nós precisamos começar a pensar como que o Estado deve funcionar, como as instituições devem funcionar, independentemente das pessoas. E por isso eu estava falando de ciência no direito penal. Correto. Certo? O CNJ, veja, nós estamos falando aqui um pouco antes, eu e o Joaquim, sobre essa questão do CNJ. É um pouco nebulosa essa questão ainda, porque o CNJ, veja, o Salomão, ele, ao mesmo tempo que instituiu ali uma fiscalização mais dura na Lava Jato, e que agora prestou depoimento o próprio Delanhol, continua afastado do ápio. Exato. Então, me parece um pouco acender uma vela para Deus, outra para o diabo, ou estarmos aí andando ainda em cima do muro. Nós precisamos pensar como dar fim, de maneira definitiva, à possibilidade de novas lava-jatos e novos desvios surgirem. Como nós vamos amadurecer o nosso sistema judiciário a ponto de não corrermos mais o risco de novas estases, porque nós ainda corremos, e grave. E também não vamos admitir isso contra os nossos inimigos. Eles serão processados e serão condenados com base no devido processo legal, sem estardalhaço e na forma da Constituição. Corretíssimo. E ao fim e ao cabo, o que aconteceu com o ápio afastado foi exatamente a vontade daqueles que o ápio começava, de alguma maneira, a incomodar. Efetivamente incomodava. E queriam o afastamento dele de toda maneira. Tentaram várias situações e conseguiram. E o CNJ hoje não está fazendo nada para recolocá-lo. E ao contrário do que indicou, desde quando essa investigação, essa correição começou, essa fiscalização começou, se dizia que ele voltaria, mas até agora não voltou, e exatamente aqueles que não queriam a volta dele acabaram, ou até agora estão vencendo, porque ele está fora ali da Meus caros ouvintes, eu quero aqui cumprimentar o Joaquim, vai fazer 10 horas. Essa barba branca do Joaquim está demonstrando o alto da sabedoria que Vossa Excelência está exercendo de maneira constante nessa redemocratização que é a militância da labuta do jornalismo independente, sério e alternativo. Fica aqui a você meus cumprimentos, o agradecimento pelo convite que mais uma vez você me faz para participar aqui. É uma honra. Espero ter contribuído com o pensar dessa noite, de segunda-feira. Ótimo, muito obrigado. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo aqui em privado e te elogiando bastante também pela entrevista. Então, falem mal, mas falem de mim. Mas muitíssimo obrigado, acho muito importante. Essa barba foi uma apresentação de teatro que eu fiz
e as pessoas gostaram, por enquanto eu estou deixando. Entendeu? Nós estamos gostando, está ótimo. Ainda mais num dia de frio desse, com cachecol e etc, hein? Muito beleza. Você está em São Paulo ou está no Rio? Está em São Paulo. Hoje eu estou no Rio, mas eu tenho avançado para São Paulo. No privado nos falamos, vamos combinar um vinho, inclusive, com um vinho junto, uma hora, inclusive, a gente faz uma live aqui numa entrevista, um do lado da outra. Pessoal, entendeu? É isso. É isso. Eu aceito o convite, só marcar que eu farei. Eu terei muito prazer. Só não pode ser às 4 da manhã, né? É verdade. Aí é o momento que às vezes a gente conversa, troca ideias, mas é um momento, às vezes, muito propício para colocar algumas coisas em dia, né? Eu vejo. Eu adoro. Eu acordo sempre. Eu sou um madrugador. Madrugador, acordo sempre de madrugada. É um problema de quem pensa, né? Bom, bacana. Mas muito obrigado, Fernando. Muito obrigado por mais essa noite iluminada aqui. Obrigado para você. Um abraço, Joaquim. Todo mundo aí, um abraço para todos vocês. Até mais.